Bom, o tema então de hoje, formação e skills desejáveis para um desenvolvedor, para um dev, né, para um programador. Se quiser começar aí, professor, daí a gente vai ajudando, fazendo algumas perguntas. Legal. Assim, o que eu vejo nessa área, né? Eu vejo assim que tem 3 grandes pilares, porque assim, primeiro a gente tem que falar de quais são os conhecimentos técnicos específicos da área, né? Saber programar, saber lógica de programação, saber uma linguagem, eu acho que isso é importante. Mas também tem os outros conhecimentos que eu até costumo falar que denota o quanto que um desenvolvedor é júnior, pleno ou sênior, né? Quanta experiência ele tem. Eu vou falar assim, a parte de programação, eu acho que é meio óbvio que todo mundo tem que saber, né? Se eu vou trabalhar com desenvolvimento, eu tenho que conhecer lógica de programação, tenho que conhecer uma linguagem de programação, independente de qual seja, Sim, né? Mas assim, dos outros conhecimentos, né, alguns na literatura tratam como soft skills, que são aqueles conhecimentos que não são tão fáceis de adquirir, né, porque não dá para você pegar, você até pode pegar um livro para ler a respeito, mas não vai ter uma receita de bolo, né? Por exemplo, vai falar assim de resiliência e de flexibilidade. Todo mundo fala, o cara tem que ser resiliente e flexível, mas não é simples você ensinar uma pessoa a ser resiliente e ser flexível. São coisas que não são fáceis de ter. E na nossa área é importante, porque hoje em dia a gente vê que requisito de software é mutável completamente. Você começa a desenvolver um negócio, o cliente começa a interagir com aquele software que você está desenvolvendo, ele acaba mudando de ideia. Não porque ele quer mudar, porque ele premeditou isso, né? Vou falar que eu quero X e vou pedir Y depois. Mas é porque até a alimentação que ele tem do que está sendo desenvolvido faz ele pensar diferente. E o programador tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que estar ciente que o que ele está desenvolvendo pode ter que ser mudado ou mesmo grande parte do que ele fez ser jogado fora para atender o que o cliente quer. E essas metodologias mais novas falam disso também, né? De você pensar em tiros curtos de desenvolvimento, você ter sempre uma alimentação do seu cliente, do que está sendo desenvolvido. Então, acho que esses 2 pilares são importantes, né? Ou um pilar, vamos juntar, eu acho que é meio junto, né? A resiliência e a flexibilidade. Uma outra coisa que eu acho importante é a comunicação e trabalho em equipe, né? Desenvolver software é um trabalho, não é individual. Não é sozinho. Exatamente, né? E o cliente tem muito importante nisso. E essas metodologias novas também identificam isso e pedem para você colocar o cliente junto com o desenvolvimento. Então, acho que pensando em trabalho em equipe, né, em comunicação, também é uma coisa importante, que também é difícil você transformar isso numa receita de bolo para ensinar alguém. O tempo vai te lapidando, vai te moldando para você ter esse conhecimento. E um terceiro ponto que eu acho bastante importante aí, que eu acho que diferencia um profissional sênior, é o autoplanejamento e uma autogestão de tarefa. Porque um gerente de projeto pode ir lá fazer botar no Prost lá todas as tarefas, bonito, lá vai demorar 2 semanas para fazer isso, 1 semana para fazer aquilo. Mas quem de fato sabe o tempo que está demorando é o cara que está desenvolvendo, o programador. Então ele tem que ter uma capacidade de olhar para aquilo que ele fez. Eu fiz hoje. Falava que era 5 dias lá para fazer. Eu fiz hoje. Será que eu fiz o necessário do primeiro dia? Fiz um quinto. Exatamente. Isso é importantíssimo, porque o projeto não atrasa no final, no último dia. Ele atrasa dia a dia. Isso. E isso é muito difícil para quem não tem uma experiência grande, olhar para aquilo que ele já fez e falar, já fiz um quinto. Eu acho que assim, pensando em 3 pilares dessas características ou skills que são não técnicas, né, diretamente com a profissão de desenvolvimento, eu acho que são os 3 principais aí que eu vejo. Tá. Ô Gabi, você sempre fala lá do sênior, aquele lá que consegue pesquisar e saber a resposta. Na verdade, eu acho que a minha visão de júnior, pleno e sênior, na verdade não é só a minha não, acho que ela é bem confusa na verdade de fazer. Porque eu acredito que tem 2 lados da mesma moeda, né? Um programador, desenvolvedor, ele tem a parte técnica, ele tem a parte desenvolvimento pessoal dele. Muitos programadores focam só na parte técnica, mas também tem a parte, como o professor falou agora, das soft skills, que eu acho que são mais importantes do que a parte técnica, inclusive. A parte técnica dá para você ensinar. A parte das competências pessoais, eu não sei até onde dá para ensinar e até onde é personalidade. Eu acho que uma boa parte é personalidade, uma boa parte pode ser ensinada. Mas eu acho que é muito mais difícil. Então, particularmente, eu acho que é mais fácil você pegar um cara que não sabe nada de programação, mas que tem uma boa gama de skills pessoais ali, que gosta de aprender, que está disposto a conversar, trocar ideia com o time, evoluir, etc. Esse cara ele vai evoluir muito mais rápido do que alguém que já tem bastante conhecimento técnico
mas não consegue se relacionar, não consegue trabalhar em equipe, não consegue, qualquer problema que encontra já surta, já entra em desespero. Então, eu acho que tem isso. Mas a visão que eu gosto de abordar aqui na faculdade para ter não sei se vocês já viram aquelas fitinhas de pH de piscina? Quando você mede, você põe na piscina, você sabe se está ácido, está base, etc. Está alcalino, né, etc. A fitinha nossa aqui é o seguinte: um júnior é um cara que quando ele vê um problema que ele nunca fez, ele surta. Ele não sabe onde resolver, como procura, tal. Ele precisa perguntar para as outras pessoas, ele não aprendeu a pesquisar no Google direito ainda, então ele está caminhando ali. Um pleno é um cara quando ele vê um problema que ele nunca resolveu, ele não surta, mas ele já começa a buscar ajuda ali e tal, já fica, putz, cara, não sei quanto tempo eu vou levar para fazer isso. Né? Mas eu vou ali me virar. Chama bastante ajuda de outras pessoas. O sênior, eu acho que ele já tem um pouco além. Claro que quando você é sênior, você vai encontrar problemas que você nunca resolveu. Isso é fato. Mas você já tem, com base em outras experiências, você consegue falar, bom, é um problema que eu nunca resolvi, mas eu já resolvi problemas semelhantes. Quanto tempo eu vou levar? Tal tempo. Onde que eu posso pesquisar? Quais palavras-chave eu vou atrás? Alguém já resolveu um problema semelhante? Com certeza, alguém já resolveu um problema semelhante. Isso é uma coisa que eu assumi para mim na programação. O meu problema não é único para mim, só eu vou ter que resolver. Que ninguém nunca fez aquilo, eu sou especial. Isso não existe, isso não existe, tá? Alguém já resolveu algo muito parecido ou até igual, tá? Então, fica a dica. E essa é a divisão, essa é a fitinha de pH que a gente usa na faculdade aqui para dar essa nivelada. Mas eu acho que isso varia muito de empresa para empresa, sabe? Não sei se você tem a mesma experiência que eu. Sim, a visão, quer dizer. Assim, eu concordo muito com o que você disse, eu acho que está bem alinhado com a visão que eu tenho também. Eu acho que a cultura da empresa faz diferença, né, em relação a como medir essas coisas. Aqui o que eu estou colocando é uma opinião mais pessoal. Eu já trabalhei em empresas que têm visões diferentes em relação a isso. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar, até para complementar o que você falou sobre sênior, eu acho que um sênior tem uma outra característica também. Quando um sênior pega um problema que ele não sabe resolver e ele escolhe uma abordagem para resolver esse problema, né? Vou tentar ir por esse caminho. Ele já está indo por esse caminho, escrevendo o código, mas já está pensando em 2, 3 opções. Por quê? Quando você está desenvolvendo, normalmente não é um mundo ideal, né? Você tem um prazo, você tem um custo para ser desenvolvido isso. Sim. Então, se você demorar muito, vai ficar muito caro. Então, ele já pensa numa segunda, numa terceira alternativa para tentar imaginar, se eu não conseguir por esse caminho, o que eu vou entregar como substituto para isso? Pode não ser a solução ideal, mas eu entrego uma solução que resolve o problema do meu cliente e, paralelo, eu posso pensar numa outra solução. O júnior ou o pleno, muitas vezes, foca em um ponto só, chega no prazo e não conseguiu entregar e não deu uma solução paliativa para aquele problema, né? E o desenvolvimento ágil também fala disso, né? Ele fala, você tem que entregar o mínimo valor que o seu cliente precisa. Pode não ser o ideal para aquele momento, mas entrega um negócio funcional que ele consegue utilizar o seu software. Então, concordo plenamente. Esse é um ponto que, inclusive, eu posso usar na minha explicação a partir de agora, porque realmente esse é um ponto muito importante. Muitos dos junior sênior que a gente trabalha aqui, junior pleno, perdão, eles estão tão encabrestados em uma só solução que... E outra, é fatal, e muitas vezes durante a sua carreira de desenvolvedor, a solução que você começou a fazer não vai dar certo. Sim. No tempo e no prazo que você tem para trabalhar com ela. E realmente isso acontece. O sênior, ele já pensa, ele já está com um plano B, um plano C por trás, e da hora que ele vê, ele nem precisa chegar no fim. Ele chegou no plano A, o plano A travou no começo, ele percebe, isso aqui está dando muito trabalho para resolver um problema simples. Vamos para o plano B. Já começa a fazer essas chaves para chegar numa solução. E aí já entra os outros pilares, comunicação. Ele já chega para o gerente do projeto ou para o cliente, já sente que ele fala, eu estou tentando essa solução, mas pode ser que eu não consiga. Então o B vai ser usado dessa forma a outra solução que ele está dando para aquilo lá, né? E isso, essa transparência para o cliente, para o gerente de projetos é importante. Porque o cara que está lá olhando e medindo o que está sendo feito, ele tem que ter as ferramentas para discutir com o cliente do andamento do projeto, né? E tem que ser claro, porque a informação para o cliente não pode ser velada, né? A gente está tentando, a gente está fazendo... Não, a gente tem esse problema técnico, a gente vai tentar dar uma solução X, senão vai ser a solução Y. Isso é importante porque você traz transparência para o processo como um todo do desenvolvimento, né? E o cliente se sente parte, né? Ele sabe que está falando lá do que está sendo feito, né? Eu acho o seguinte também, do sênior, né? Ele já tem como ele pega essa experiência, né? De alguns problemas que ele já teve, né?
Eu acredito também que o júnior e o pleno, eles têm um pouco de medo, né? Você falou, o sênior chega e já fala com o gerente. O júnior, principalmente o júnior e o pleno, ele fala assim, eu vou tentar, eu sei que se eu falar que não vou conseguir, pode ser que ele me mande embora, então tem esse caminho, eu vou até o fim. Daí chega lá no fim, quase na última hora, ele fala, daí ele vê que não tem solução mesmo, fala, olha, eu não vou conseguir entregar essa semana. Que é muito pior do que é muito pior que o sênior fala, não vou segurar essa bucha não, já vou compartilhar esse problema da solução, não conseguir. E eu acho que o sênior ele pega essa experiência de erros que ocorreram, né, na vida profissional dele, principalmente isso daí, porque o pessoal ele tem muito medo do chefe, do gestor, né? E quando ele não fala, no final é pior ainda, porque daí o tempo, não tem como o gerente também ir lá e falar para o cliente, infelizmente eu não vou conseguir entregar sexta. Mas como não? Hoje é sexta já. Eu acho que mais importante que o prazo e que o andamento em si é a expectativa. Sim. Você conseguir alinhar uma expectativa, pode ser que não vamos conseguir entregar naquele prazo, mas você alinhou um mês antes. Sim. E é uma cadeia essa expectativa, né? Começa no cliente, que é a expectativa da entrega, o gerente de projeto está olhando aquilo lá sendo desenvolvido, com o líder lá do desenvolvimento, com o cara que está desenvolvendo, é uma cadeia. E conforme vai subindo, vai aumentando a preocupação. E por isso que é importante ferramentas de comunicação, ou mesmo assim, pensando no cliente, modelagem. É importante você modelar, prototipar, para o cliente sentir o que vai ser entregue no final. Porque às vezes a gente está fazendo no prazo e quando a gente entrega o cliente fala, mas não era isso que eu pedi, né? Também. Então, essas ferramentas que alinham as expectativas nos diferentes níveis do pessoal que está desenvolvendo é importante. Naquela linha que você comentou também dos soft skills serem mais difíceis de serem treinados, eu concordo também, eu acho que é difícil treinar. Eu não gosto muito de falar assim, eu acho que a pessoa é mais difícil de aprender, mas eu acho que todo mundo consegue aprender. Só que vai depender de mais esforço. Tem gente que tem mais facilidade, até pela história de vida, né? Onde a pessoa estudou, como que ela desenvolveu as habilidades dela, ela se envolvia com outras crianças, jogava jogo de tabuleiro, brincava com coisas diferentes, né? Estimulava o aprendizado mais amplo, né? Não só escola ali. Quando ela chega na vida adulta, quando ela vai trabalhar, com certeza esse histórico aí do desenvolvimento dela faz toda a diferença para ter essas habilidades soft. Mas dá para aprender. E eu acho que a parte mais importante para você conseguir desenvolver uma habilidade nova é você conseguir identificar o que você não sabe. Porque aí que está o X da questão, né? Porque às vezes a pessoa não consegue desenvolver habilidade porque ela não sabe o que ela não sabe. Ela não tem a capacidade de, eu não sei isso daqui, eu preciso me planejar nisso. Às vezes a pessoa não tem essa consciência e aí não consegue estudar. Eu acho que a maior consciência para estudar é você entender o que você não sabe. E é difícil, não é para todo mundo. Eu falo por mim, inclusive, né? Às vezes eu estou com uma dificuldade de um problema e, na verdade, não é que eu não tenho capacidade de saber aquilo lá. Eu não sei o que eu tenho que estudar, né? Qual parte que está faltando no quebra-cabeça para eu conseguir chegar na solução, né?